Oi, pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série mostrando o meu processo de aprender a desenhar. Esse é o segundo episódio, então se você não viu o primeiro, tá aqui no card, tá? Se você quiser acompanhar. Vamos lá, no segundo dia, eu comecei fazendo de novo aquele exercício de linhas, né? Fui marcando pontinhos, fazendo várias linhas e tudo mais. Eu fiz alguns exercícios durante os traços, eu fiz vários L's, vários círculos, enfim, igual o primeiro episódio. Inclusive, eu lembrei desse exercício aqui, e eu não tinha feito no primeiro episódio, eu não tinha lembrado dele, que é basicamente você dividir a folha no meio e fazer várias linhas retas e tentar deixar o mais reto possível. Dá pra ver que algumas ficaram quase perfeitas, outras ficaram bem tortas. Eu senti que eu tive mais dificuldade em fazer o L de cabeça pra baixo, então teve uma parte aí, eu foquei em fazer um pouco mais dele, tava bem tremido, tava bem feinho, na verdade. Depois desse exercício, eu parti o Pinterest de novo, e como ontem eu fiz cubos, né, hoje eu tentei fazer esferas, e não me pergunte o que que eu tava fazendo, só ver que eu não consegui fazer muito bem, ficou... Olha esse bagulho, mano, na moral. Ficou bem ruim, na verdade, todos os círculos que eu fiz. Acho que eu não fiz um decente. Mas depois dessa humilhação com esses círculos, eu fui tentar fazer objetos simples que eu pudesse praticar as formas geométricas. Então, eu fiz alguns desses desenhos aí. Eu fiz essa máquina de lavar. Eu acho que foi o único que ficou minimamente decente e parecido. Depois eu fui pra esse micro-ondas aí que, cara, no começo foi meio difícil acertar a perspectiva dele. Eu não tava conseguindo acertar. Mas depois eu dei um jeitinho e, tipo, não ficou tão bom, mas também não ficou tão ruim. Enfim, mas depois eu fiz mais alguns objetos assim, mas... E por último eu tentei fazer esse café aí. E, cara, tentando fazer esse café, eu percebi que meus traços estão muito ruins. Tipo, não dá pra você saber o que que é desenho, o que que é esboço. Só um monte de linha que parece que não leva a lugar nenhum, sabe? Depois disso eu acho que eu acabei dando uma desanimada, sei lá. Só sei que o segundo dia acabou por esse desenho mesmo. E comecei novamente, né, com os treinos de linha e tudo mais. Eu não fico contando o tempo, eu só faço até uma hora me cansar, eu achar que tá bom. Teve uma hora que eu fiz uma página de círculos pra saber como é que eu tava, porque, meu Deus, que bagulho difícil é fazer círculo. As três linhas, finalizei com esse aí, né, que eu fiz alguns traços e fui fazendo os L's, os círculos em cada um desses tracinhos. E, meu Deus, quando já tava finalizando aí nessa segunda coluna, minha mão já tava pedindo socorro. Mas finalizei com esse aí no traço, depois fui procurar cilindro, depois da minha decadência com círculos, dia 2. Então, tentei fazer cilindros. Pra começar, os meus círculos saem tudo torto, e aí eu tento encaixar com o outro círculo pra tentar fazer a coisa em 3D, mas... Então, assim, ficaram horríveis, mas... Alguns não ficaram tanto, mas peguei essa imagem aqui que tem os cilindros em vários ângulos, em perspectiva, né, e tudo mais. Novamente, alguns eu consegui fazer, mas outros realmente não tava indo, velho, não tava encaixando. Cilindro pra mim, círculo, realmente tá sendo a minha maior dificuldade. Depois de fazer vários cilindros, tentei fazer braço, como se, sei lá, fosse ligando um cilindro com esferas, né, pra como, sei lá, fosse simular um braço ou uma perna, coisa assim. Depois finalizei com esse exercício de que era basicamente você pegar objetos 2D e tentar fazer eles em 3D em algum ângulo. Até que deu certo, não ficou tão bem quanto eu achei que poderia ficar, mas esse foi o terceiro dia, bora pro quarto. Aqui no quarto dia, eu dei uma pesquisada mais sobre a questão das linhas e dos traços. Eu dei uma pesquisada no YouTube. E eu praticamente maratonei todos os vídeos do Ricardo, que ele fala sobre linhas e traços. E eu fui anotando os exercícios que ele passava, né? Eu anotei uns 6 exercícios. E a intenção é fazer um deles por dia antes de começar a desenhar mesmo. Pelos vídeos de Ricardo, você tem que fazer esse exercício, né, pra melhorar sua linha e tudo mais, mas não precisa ser algo muito exagerado. Uma questão de aquecimento, 5 minutinhos ali, já tá ótimo pra você praticar, porque o que vai contar mesmo no final é você desenhar, né? É a prática do desenho. Depois disso, eu resolvi procurar por outros sites de imagens, porque o que tava aparecendo no Pinterest não estava me agradando muito, porque eu queria imagens reais mesmo de objetos ou coisas assim. E o Pinterest só tava me dando desenho, tipo, literalmente um objeto desenhado. E não era isso que eu tava querendo. Fui pesquisar no Google mesmo, site de banco de imagens. Depois de encontrar todos esses sites, fui para o Cri também. Comecei a fazer o primeiro exercício. Hoje eu escolhi fazer um exercício que é basicamente uma linha reta de um canto da folha para o outro. Só que vai variando a força do lápis. Pode começar
mais suave, depois vai deixando a linha mais grossa, depois vai deixando suave de novo, e assim por diante, né? E eu preenchi a folha com isso. Depois disso, eu parti para o Line Vectio e fui passando as imagens para ver uma que me agradava. Eu resolvi começar por esse bloco aí, porque é uma coisa simples, uma coisa que eu meio que já tô me acostumando a fazer, então comecei por ele, né? Ficou até que legalzinho. E depois eu tripé essa imagem aí que tem blocos em cima do outro, aí para poder treinar a tridimensão. Tem que ter uma tridimensão ali para você poder entender que é uma coisa que tá em cima da outra. Eu tentei ao máximo passar essa interação de 3 dimensões no desenho. Então ficou mais ou menos dessa forma. E não achei que ficou ruim, até que eu acho que eu consegui passar um pouco do desenho, esse tipo de imagem. Isso aí é um pouco mais complexo, que tem mais de uma forma, tem mais objetos na tela. Eu também tentei dar meu máximo ali. E depois eu parti para esse objeto aí, né? Eu tentei desenhar esse martelo, só que não copiando. Eu tentei fazer ele em outro ângulo. Ficou até bom, na verdade. Pra finalizar, eu fui pesquisar imagens de Pokémon. Parei nesse Pokémon aí. E sim, eu gosto de sofrer, porque esse Pokémon é cheio de ciclos e ciclos pra mim tá sendo o terror do desenho no momento. O resultado, pra mim, pelo menos, eu achei satisfatório. Eu achei que ia ficar bem pior, mas finalizei com ele assim mesmo, sem tirar muito o borrado. Então esse foi o quarto dia. Eu acho até que foi o mais produtivo até agora, do segundo e terceiro dia. E vamos pro quinto. Estou aqui no dia 5 e tá começando os comentários de vocês no último vídeo. Inclusive, queria agradecer muito a vocês, a todo mundo que tá comentando, que tá deixando like, comentaram, dando dicas, falando que gostaram muito. Eu vi algumas dicas que falou pra eu estudar com o método Pomodoro, que é uma forma de estudo que você estuda por 25 minutos e tem 5 minutos de descanso. Eu meio que já faço isso, só que é em vontade. Tipo assim, eu não fico contando tempo porque, sinceramente, contar tempo ia me dar muita ansiedade. Tipo, ah, vou estudar só por 25 minutos, mas às vezes eu não quero parar em 25 minutos, eu quero continuar ali porque eu tô no hype. Ou senão eu não descansei o suficiente em 5 minutos, ou sei lá, eu quero voltar antes, mas tem que esperar os 5 minutos, certo? Então eu acabo fazendo já esse método, só que seguindo o meu tempo, e desse jeito que funciona pra mim. Mas enfim, outras dicas também, quero sugestões de olhar um canal chamado Max Medina, um canal que ele não é de postar muito vídeo, o último vídeo que ele postou faz 9 meses. Dê uma olhada assim no canal dele, peguei algumas dicas, ele tem um e-book gratuito, quem quiser baixar. Eu ainda não li tudo, né, sendo sincera, só li acho que os 2 primeiros capítulos, mas eu já percebi que é um livro muito bom que pode me dar exercícios que eu posso praticar no dia a dia. Só que nesse dia eu tirei meio que um descanso, que eu já tava, era 5 dias só e eu já tava quase tendo um burnout, tá ligado? Porque se eu não tivesse desenhando, eu tava vendo vídeo de desenhos, aulas de desenho, e vocês também comentando, dando dicas, então já tava muita coisa na minha cabeça pra processar, que eu tava procurando ocupar o meu dia com outras coisas. E então baixei já pra gente fazer os desenhos. Eu não planejei muito o que eu ia fazer, só ia pegando umas dicas que eu lembrava. Eu comecei já treinando linhas, novamente. Eu fiz um exercício que é basicamente você fazer uma linha reta, pelo menos o mais reto possível, e fazer outras linhas por cima dessa linha e tentar fazer o mais encaixadas possível. Não foi fácil, realmente não foi fácil de fazer isso aqui. Fui fazendo essa linha e acabei fazendo um outro exercíciozinho de curvas. Não foi muito, só uma paginazinha só. E fiz um pouco mais dessas outras linhas, uma em cima da outra. Depois eu fui fazer desenhos de observação. Coloquei a opção de shapes básicos, que aparece só esse monte de bloquinho, um em cima do outro, de várias maneiras, círculos, quadrados, triângulos. E já comecei a fazer, fiz esse primeiro aí, quis começar de uma forma bem basiquinha. Novamente, eu tô tendo dificuldade nos cilindros, tanto é que eu não achei que ficou bom a perspectiva desse primeiro bloco, né, que é um cilindro e um quadrado em cima dele. Depois eu fiz esse aí, que é simplesinho, que é só sei lá, um triângulo misturado com cilindro, partindo no meio, vamos chamar assim. Aí depois eu fiz esse aí, que ele é um pouquinho mais complicado, porque tem mais blocos, ficou mais ou menos assim o resultado dele. Depois eu tentei me desafiar um pouco mais e tentei fazer, que é uma imagem vista de cima, né? Eu tentei reproduzir. Obviamente não ficou perfeito, mas mas novamente, eu não acho que ficou ruim pro meu nível, né? Porque o meu nível é um iniciante do iniciante. Depois eu novamente procurei um Pokémon pra fazer e, tipo, se você me perguntar por que Pokémon, porque são personagens simples. Se você precisar Pokémon, você pode ver no Pinterest que tem muitos Pokémon simplesinhos, que eu acho que exige menos quebra-cabeça. Procurei também uma imagem básica, eu fiz esse morcego aí. E desculpa, eu não sei o nome dos Pokémon não, tá? Eu só olhei ele e achei que eu poderia conseguir fazer. Então, eu tentei fazer, tentei contornar mais em relação ao o meu desenho anterior, né? Porque o meu desenho anterior, na verdade, eu nem contornei, eu só, tipo, o lápis ficou bem fraco em relação a esse aí de agora, né? Eu tentei
pra meio que finalizar o desenho e conseguir enxergar mais o que que era o desenho, o que que era o esboço. Então ficou mais ou menos assim. O resultado ficou, tipo, bem rabiscado e tal, ficou meio tremido. Mas por hoje foi isso, né? Vamos pro dia 6 e bora lá. Bem, nesse dia eu tinha dado mais uma olhada naquele e-book que eu falei do Max, né? Eu cheguei numa parte que ele falou sobre o desenho de observação e um exercício que você pode fazer para poder treinar a observação, que é basicamente você pegar uma imagem e tentar reproduzir ela o mais fielmente possível. Então, você vai desenhar exatamente do jeito que está ali. Desenvolve a sua percepção bidimensional para você começar a reparar mais nas questões das formas, dos tamanhos, das proporções da imagem. Você está tentando reproduzir. Então, como exercício, seria no caso para fazer 2 desenhos de qualquer coisa, de preferência uma que seja uma imagem completa e não simplesmente tipo um objeto, tipo uma tela branca e um objeto, que era o que eu estava fazendo. E aí seria 2 desenhos desse por dia, durante 1 ou 2 semanas, né? Depende da sua evolução. Eu decidi então fazer 4 desenhos, mas já seria as 4 imagens completas. Seria 2 desenhos de formas, que era o que eu estava fazendo, de aqueles blocos que eu já estava fazendo, e 2 desses desenhos completos. Então já abri ali o Krita e como exercício de linha de hoje, eu fiz vários círculos um do lado do outro. Então eu fazia a primeira linha, a linha de cima, círculos um do lado do outro e a linha de baixo eu fazia também círculos, só que eles se conectando entre si. Eu fui fazendo isso até o final da folha e passei, acho que foram uns 8 minutos fazendo isso. Depois parti para os desenhos das formas que eu falei. Comecei por esse cilindro aí, tive um pouco de dificuldade na questão da angulação do círculo. Eu tô tendo muita dificuldade nisso, né? Já dá pra perceber no decorrer desse dia que eu tô dando mais uma focada nesse tipo de formato. Então, fiz aí, tentei, ficou mais ou menos dessa forma aí. Depois eu fui pra essa outra imagem, que tem um quadrado, né? Um cilindro maior e 2 cilindros pequenos um em cima dele. Fui fazendo, comecei pelo cilindro maior, até que ficou bom, gostei do resultado. Depois eu fui tentar fazer o quadrado. No começo eu fiz, né? Eu parecia que tava muito atrás do cilindro. Então eu apaguei e tentei deixar um pouco mais na frente. Ele tá atrás do cilindro, mas ele tá mais pro lado do que atrás dele. E da forma que eu tava fazendo, parecia que ele tava muito mais atrás. Depois eu fiz o outro cilindro, o cilindro em cima do quadrado, e depois o cilindro em cima do outro cilindro. Só que aí eu percebi também o seguinte, né? Que o primeiro cilindro que tá pendurado, ele tá, tipo, na frente do quadrado, né? O quadrado tá meio colado com ele atrás. E o que eu fiz tá separado os dois. Então eu tentei dar uma arrumada ali. Deixei próximo, mas acabou que não ficou tão próximo quanto da imagem. Depois eu tentei fazer isso aqui, que é em outro ângulo, mas quando é um cilindro mais reto, eu já tô tendo mais dificuldade. Mas se for um cilindro nessa angulação mais pra cima, mais pra baixo, eu consigo desenrolar mais. Fiz aí essa imagem e ficou mais ou menos assim. Depois, para os desenhos de observação, que eu falei, da atividade lá, né, de você pegar um completo. Primeiro eu escolhi esse peixe, só que aí eu decidi deixar peixes para depois. Eu tô pensando já em praticar peixes em algum momento, mas eu achei que agora seria esse momento. Então, eu apaguei e parti para o Line of Action e botei a opção de botar os objetos de verdade para poder pegar esse tipo de imagem que tá passando aí, imagens mais completas. Só que aí eu achei algumas imagens meio complicadas. E aí eu escolhi essa xícara porque eu achei que seria simples, só que esse prato, eu não fazia ideia de como fazer curva desse prato. Eu só tava conseguindo fazer ele de uma forma mais chapada, uma forma bem 2D. Desisti de fazer esse prato e fui fazer só a xícara mesmo. E aí também eu percebi que o braço da xícara, ela tava, tipo, também tava meio que chapada, parecia que tava chapada, né? Não parecia que tava dentro da xícara. Vi isso e aí eu fiquei dando mais uma olhada e vi que, tipo assim, tentei encaixar ali do lado da xícara o braço. E aí ficou parecendo mais uma cara de 3D do que antes. Depois de fazer essa xícara, eu parei por aí. Não fiz o quarto desenho porque começou a me dar muita dor de cabeça. Não era nem por essa questão, é porque realmente estava com dor de cabeça o dia inteiro. E acabou que nesse momento piorou. E aí eu só resolvi deitar. E é isso. Esse foi o 6º dia. Vamos ver como vai ser o 7º. Bem, nesse último dia aqui, né, desse vídeo, não fiz nenhum desenho, na verdade, porque, sabe aquela minha dor de cabeça, então, ela não passou, pelo contrário, ela só piorou. Então, real, não estava dando pra mim desenhar nesse dia. Mas, em compensação, eu tinha visto esse vídeo aqui
do Wellington Gomes, outro canal de artista. Ele fez esse vídeo aqui de como aprender a desenhar em 2 minutos. Eu dei uma olhada no vídeo dele e ele passou umas informações e dicas bem interessantes até. E no final ele deu meio que uma rotina de estudos. E eu acho que é uma coisa que eu tô precisando. Eu acho que eu estou talvez um pouco sem rumo, porque eu só vou, tipo, pegando informação e aí no dia eu estudo sobre aquilo. Hoje, como eu não desenhei, eu resolvi criar a minha rotina de estudo. Então, para isso, eu peguei alguns exercícios que eu vi na internet, assistindo vídeos, lendo e-book, enfim, peguei exercícios de linhas, formas e perspectiva. O objetivo seria estudar formas e perspectiva intercalado durante um mês. Então, vai ficar uma semana formas, na outra semana perspectiva. E a questão das linhas, eu vou estar praticando todos os dias. Todo início, antes de iniciar qualquer desenho, eu vou estar fazendo algum exercício de linha, seja um ou até 2 exercícios de linha. E para essa primeira semana foi isso. Muito obrigada se assistiu até aqui. Deixa seu like. Comenta também se você tá aí nessa jornada, como é que tá sendo a sua evolução, o que você achou desse vídeo. E é isso. Até a próxima semana.